aqui. Porque vamos lá, qual que é a questão que os caras abordam? Eles abordam que as mulheres, elas não são responsáveis que nem os homens, elas não são nem responsáveis por si mesmas. Ou também, elas não são tão competentes, tão produtivas quanto os homens, ou que elas não são tão leais quanto os homens, elas não têm lealdade, elas são amorais, certo? Eles têm todas essas questões que deixam eles mordidos, que deixam eles revoltados, só que se tu for ver, a sociedade, por causa do igualitarianismo, passa, já desde os últimos 2, 3 séculos, dizendo que não, que homem e mulher são iguais, que mulheres são fortes, que mulheres são independentes, que elas não precisam de homens e etc. E as próprias mulheres, elas ficam compartilhando também essa mentira, porque o que elas querem fazer? Elas querem aumentar o valor delas perante a sociedade, elas querem blefar, elas querem dizer, não, a gente é mais do que a gente realmente é, porque daí se elas ficarem mentindo, fazendo esse blefe constante, elas acabam sendo valorizadas mais do que elas deveriam ser, e elas começam a querer exigir mais do que elas realmente teriam direito. Porque, por exemplo, a gente vê sempre aquele histórico num relacionamento da mulher começar sendo responsável por si mesma, pagando as contas dela, mas incrementalmente, conforme o relacionamento dela com o homem vai ficando sério, ela vai fazendo ele cada vez mais ser responsável por ela. Ele começar a sustentar ela parcialmente e talvez depois sustentar totalmente. E enquanto isso está acontecendo, a sociedade continua falando tudo, que homem e mulher são iguais, mulheres são independentes e etc. E as mulheres continuam falando isso, certo? Mas daí, vamos ver por que esse negócio assim, a mulher ela é biologicamente e evolutivamente dependente. Porque o papel da mulher na sociedade sempre foi 2. Ficar cuidando da casa, dos idosos e das crianças, certo? E o segundo papel foi fornecer sexo. Simplesmente escolher o melhor homem possível para fornecer sexo e receber o máximo possível pelo fato de ter escolhido o melhor homem possível. E ficar exigindo assim com um grupo que ela receba mais. Porque ela quer receber mais para ficar se mantendo e ficar provendo para a prole dela. Então um comportamento dependente da mulher, e em parte um comportamento de prostituta, de trocar sexo por recursos, é um comportamento biológico e evolutivo. As mulheres evoluíram querendo ser isso. A sociedade nunca exigiu ou forçou elas a serem mais do que isso, e os homens também nunca forçaram elas ou exigiram elas a ser mais do que isso. Então elas não evoluíram para ser independentes, elas não evoluíram para ser produtivas, elas não evoluíram para ser nem leais, certo? Se os filhos, ou digamos assim, o parceiro da mulher morriam, se ela ainda fosse jovem, ela tentava arranjar um outro parceiro. E tinha que apagar, não tinha que ter lealdade nem nada disso. Se a tribo dela era conquistada e ela fosse jovem, ela ia virar a marmitinha dessa tribo que conquistou. E as que tentassem resistir iam ser assassinadas, certo? E se tivesse muito velha, ainda assim, uma viúva muito velha, ela ia ou ficar sendo cuidada pelos filhos, ou se não tivesse filhos, ela ia, sei lá, dar algum jeito de virar, sei lá, uma empregada, uma auxiliar em alguma outra família, e ficar fazendo aqueles serviços de mulher e em troca ser cuidada, porque sempre tem aquele cálculo, né? A mulher ela acaba tanto individualmente num relacionamento com um homem ou coletivamente num relacionamento com a sociedade inteira, a mulher ela acaba sempre recebendo mais do que oferecendo em troca. Basicamente um princípio biológico dela. Isso daí tanto é verdade que se tu for analisar o seguinte, qual é a área de atuação que as mulheres mais gostam de trabalhar? A área que elas mais gostam de trabalhar é setor público, serviço público, certo? Porque quando elas entram tanto numa família, né, que seria o micro, ou no macro, numa organização, numa empresa, a mulher ela não entra lá para produzir, ela não entra lá para resolver problema. Ela entra lá para ficar fazendo exigência, certo? E tentar mudar as coisas para ela e o grupo dela, né, as outras mulheres e talvez os descendentes dela, a prole dela, receber o máximo possível. É isso que elas fazem, tanto no micro quanto no macro, em famílias e em organizações. Então o que acontece quando tu vê mulher entrando em empresa? A mulher ou vai para o setor público ou vai para o RH. O que o setor público e o RH fazem?
Eles são setores basicamente que recebem recursos e decidem quem é que vai receber esses recursos, quem é que tem direito a esses recursos. Ué, numa família é isso que a mulher faz quando recebe o dinheiro do marido? No governo, mulherada que está lá no governo, na política, o que as mulheres fazem na política? Elas recebem recurso, imposto, dinheiro público, elas decidem quem é que vai receber esses recursos, quem é que tem direito a mais esses recursos. Tanto que a inserção de mulher na política, o voto feminino, basicamente criou o estado de bem-estar social. E é um estado de bem-estar social que a gente vê que no último século ele só cresce e não tem limite. Chegou na situação atual, que ninguém é responsável por coisa alguma e a gente está virando uma sociedade o quê? Uma sociedade de mães solteiras, divorciadas e bastardos. Mas a gente pode discutir, por exemplo, o caso das mulheres que acabam não tendo filhos ou não casando. Sim, meu caro, só que essas mulheres também, durante boa parte das vidas delas, elas ainda recebem algum recurso do pai delas, e quando estão na velhice, todas as mulheres, independente de ter casado ou ter filho ou não, elas entram na Previdência e vão aposentar mais cedo e vão ficar recebendo grana do governo, e a gente sabe que, por várias razões, a expectativa delas de vida é maior que a dos homens. Então a gente tem que ver, esse é o princípio. Mulher é dependente, continua sendo dependente e sempre foi e sempre vai ser dependente. Esse é o imperativo biológico delas, elas evoluíram para isso. Os homens nunca exigiram que elas fossem algo a mais do que isso, e a sociedade também nunca forçaram que elas fossem algo a mais do que isso. Tanto que a gente tem evidência de que, desde a década de 80, as mulheres são maioria no ensino público. A gente pode discutir que ensino público superior, né? A gente pode discutir que não, mas elas estão fazendo um monte de carreira que é besteira. A maioria delas se forma e nunca trabalha naquilo que elas se formaram. Só que veja bem, a gente tem uma época em que as mulheres elas nunca foram tão qualificadas, entre aspas, quanto elas são atualmente, e nunca foram tão empoderadas, né, através de direitos e benefícios e privilégios como elas são atualmente, e ainda assim isso não é o suficiente. Ainda assim elas são sempre tratadas como dependentes e elas se comportam como dependentes, no micro e no macro, no relacionamento individual e familiar, ou também em organizações e na sociedade como um todo. E é por isso que os caras ficam mordidos, é por isso que eles ficam na fúria Red Pill. Eles se revoltam pelo fato de não aceitar a sociedade do jeito que ela é. A gente pode usar o termo aí, ginocêntrica, né? Ginocentrista. Qual era o outro termo também que a gente usava? Ginoteísta, certo? A sociedade sempre foi assim. Nunca houve uma época boa, nunca houve uma época que a mulher fosse independente. A mulher sempre foi dependente, sempre foi um estorvo assim na vida do homem. E daí eles ficam mordidos pelo fato da sociedade ficar mentindo para eles, por causa das mulheres ficarem mentindo para eles, e por causa deles, muitas vezes, se eles não se cuidarem, também vão acabar caindo no conto da mulher forte e independente, acabar fazendo filho ou morando junto com uma mulher e tendo que pagar de uma forma ou outra as coisas para ela. Vai chegar uma hora que vai cair ali numa vara de família, num juiz, nos advogados, e eles vão dizer: não, veja bem, meu caro, ela é coitadinha, tu teve com ela e agora tu vai ter que pagar. A gente já sabe isso, daí é o sindicato bucetal. O sindicato bucetal faz o cara pagar antes ou depois. O paga antes é aquela coisa, o cara vai lá, casa certinho, aí tem que comprar carro, casa, mobiliar e tudo mais, ele faz todo aquele ninhozinho pronto para daí poder ter uma mulher, certo? E a gente sabe que se ocorrer uma separação, esse ninho fica para ela. O pagamento pós é aquela coisa assim, o cara fica empurrando com a barriga um relacionamento, né? Não casa no papel, mora junto, às vezes faz um filho ou outro, não. Aí a hora que tem uma separação, o cara pensa que tá seguro porque, ela sempre trabalhou, sempre teve o salário dela, se a gente se separar vai ser tranquilo. Aí o cara descobre que não, que a hora que teve a separação, a mulher pegou lá, foi na justiça e mesmo eles nunca tendo casado no papel nem nada, ela tentou dar um jeito de tirar alguma coisa dele. A gente já sabe disso do quê? Que se um casal não define a condição dele, a partir do momento que está junto, e a gente sabe que a lei ela não considera necessariamente união estável se eles estiverem morando juntos atualmente. Até mesmo gente que não está morando junto, a justiça dá um jeitinho ali de falar que é união estável. E se o casal não declara, aí o que acontece? Vira partilha de bens parcial e acabou, rapaz.
E agora tem essa última bomba que estão tentando aprovar, que algum pessoal já deve ter visto ali no Twitter, que é o seguinte, agora é o seguinte, independente do regime de partilha de bens, o casal pode ter feito ali, o homem, né, pode ter feito certinho o negócio, dizendo não, é separação total de bens, mas independente do regime de partilha de bens, o imóvel que o casal mora e que foi adquirido durante o relacionamento, em caso de separação, deve ir para a mulher. Entendam bem o que eu estou falando aqui, certo? A gente já tem vários casos que passaram por cima do negócio de ter que estar morando junto para ser união estável e conseguiram meter uma união estável mesmo em casais que não moravam juntos. A gente já tem outros casos, né, que mesmo com partilha de bens, né, o juiz foi lá e decidiu que a mulher tem que ter direito ali à partilha dos bens, porque ela não pode passar necessidade. Se ela alegar para o juiz e para os advogados que ela vai passar necessidade se o homem não der as coisas para ela numa separação, o juiz e os advogados, se eles acreditarem nisso, aceitarem essa argumentação delas, eles vão passar por cima de qualquer